Shalom, shalom, Moreazar à disposição. E hoje eu venho trazer para vocês a segunda perseguição dada aos judeus pelo Império Romano. Então, acompanhe a gente até o final. Aperte o sininho, aperte o sininho. Caso queira aprender um pouco mais, curso de teologia na descrição cristã, claro, um curso de teologia cristão. Caso queira ajudar a gente, contribuir no nosso trabalho aqui, de trazer conhecimento, faça sua doação via Pix, se encontra na descrição do vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Grande Guerra, a grande destruição que os judeus sofreram, né, dentro do Império Romano e do porquê que os cristãos se afastaram, né? Então, eu já gravei um vídeo sobre isso anteriormente, um vídeo anterior, só ele na playlist Moredon Azar, que vai estar lá, os vídeos atuais, então se inscreva para continuar recebendo mais vídeos. E, essencialmente é isso. Eu tinha comentado no vídeo anterior que os judeus não foram perseguidos, ou eles em si não foram perseguidos pelo Império Romano, pelo ponto de vista religioso em si, porque os judeus, essencialmente, já tinham aprendido a conviver em estados fora de Israel, né? Diferentemente dos cristãos, que têm esse forte desejo evangelístico de convencer as pessoas. Inclusive existem cristãos dentro de Israel que tentam convencer os judeus. E, engraçadamente, eles questionam muito os judeus acerca de Isaías 53. Curiosamente, parece que esse é um capítulo proibido da Bíblia judaica. Na verdade, são 2 capítulos proibidos na Bíblia judaica. Mas eu vou comentar sobre isso posteriormente. Essencialmente, nós temos a guerra de destruição de Jerusalém, no ano 70, por Tito. Né? Inclusive, li nesse livro aqui, cheguei nessa parte que comenta. Mas, uma outra guerra me chamou a atenção, que eu sinceramente nunca tinha parado para analisar. A gente vai aprendendo um pouco todos os dias com a leitura. Na página 257 desse livro, Michael Grant, História de Roma, as lutas no Império Romano eram um pouco frequentes. Isso no período do imperador que está comentando aqui, o sucessor de Adriano, né? Adriano, é isso mesmo. Adriano. As lutas no Império, na época de Adriano, as lutas no Império eram um pouco frequentes. Houve, porém, uma guerra importante no final de sua vida, um levante judaico, não da diáspora, como no regime anterior, mas na pátria palestina. A criação de uma colônia romana e de um templo em Jerusalém, rebatizada de Hélia Capitolina, devido ao nome da família do imperador. Hélio provocou muita ira entre os judeus, que sob um líder talentoso, Bar Kokhba, lançou a feroz segunda revolta judaica, 132 a 135, 3 anos. Sangrentamente sufocada. Adriano, grande helenista, escritor e músico de talento, não tinha simpatias por uma raça que não podia, como os outros povos do Império, sentir satisfeitas com a dominação, com a dominante civilização greco-romana de suas ideias. Né? Então, o que acontece? Nós observamos aqui que os judeus, eles não aceitavam o jugo romano, e aí eles geravam esse problema, eles geravam esse problema político. O que acontece? Essa data é importante, 132, o cristianismo já estava começando a se expandir. E como os cristãos já tinham sido banidos da sinagoga já no primeiro século, quando iniciou-se o segundo século, o cristianismo começou a converter muitos gentios, e aí você tem essa treta pesada, porque o cristianismo é uma seita judaica. Você queira ou não, o cristianismo é uma seita judaica. Só que o cristianismo, quando ele foi banido das sinagogas, os cristãos banidos da sinagoga, e eles começam a crescer entre os gentios e pagãos, né, os pagãos, o cristianismo ele começa a tomar uma forma mais distante do judaísmo. Mas o que faz o cristão não querer se assemelhar ao judeu foi por causa dessas guerras. O ano 70 depois de Cristo, a guerra de Tito, essa revolta de Bar Kokhba. Por quê? Isso fez com que os romanos olhassem cabreiros para com os judeus em si, em certo aspecto. E o cristão já estava sendo perseguido por outros motivos, pelo motivo evangelístico,
ele decide se afastar mais do judaísmo, porque eles já estavam sendo mal vistos politicamente, né? Então juntou uma coisa com a outra que fez com que o cristianismo se afastasse de vez do, dos... esse é um dos motivos que fez com que os cristãos não quisessem se parecer com os judeus em si, né? Essa treta. Então, observamos que ao longo da história o cristianismo ele toma seu rumo próprio por causa de questões políticas, né? Não foi tanto uma divisão do cristianismo com o judaísmo, uma divisão teológica, mas uma decisão, uma cisão política. A cisão política influenciou muito isso, né? A mudança de mentalidade também, porque enquanto que o cristianismo vai se convertendo romanos, pessoas ligadas ao helenismo, o judaísmo ele tenta permanecer fiel às suas raízes e tentando, de certa forma, buscar a independência ou uma coisa nesse sentido e gerando revoltas, né, das quais duas são mencionadas dentro da história. Mais forte é do ano 70 depois de Cristo, mas ainda assim temos essa revolta de Bar Korba que faz com que os judeus fiquem mal vistos pelo Império, né? Então é sempre muito bom a gente refrisar isso. Tanto que eu, sinceramente, quando eu vi essa passagem, eu me lembro de poucas vezes alguém mencionando essa guerra judaica, essa revolta judaica. E do ponto de vista da época em que ela aconteceu, ela foi extremamente importante dentro, na visão como que o cristianismo olhava para os judeus. Entende? Então é bem interessante esse ponto, observar, frisar isso. Então, quem for judeu aí, quem gostar de judaísmo, por favor, estudem mais essa questão do Bar Korba, essa revolta do ano 132 ao 135. Dá uma estudada boa, cristãos também, comentem, divulguem, tragam mais informações, porque é um assunto pouco falado, né? Tão pouco falado que eu mesmo fui me dar conta agora, né? Então, seria interessante a gente parar para analisar isso e entender como que os judeus se viam e se encontravam dentro do Império Romano e por que dos cristãos gentios decidirem se afastar dos judeus, né, por uma questão essencialmente política. Religiosamente já havia o banimento, a negação de Jesus Cristo e por aí vai. Mas estamos juntos no campo de batalha. Que a paz do Senhor esteja com vocês, né? Na verdade não. Aqui é judaísmo puro. Então, shalom, 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 leculan, raverim.